Remax, Imobiliária Remax, Capital Prime. Nós vamos conversar aqui um assunto muito interessante e sobre, para mim, é uma novidade, eu conheci esse sistema e é muito interessante a concepção. E vamos ver aqui 3 abordagens, o que é a Remax. A segunda abordagem muito importante sobre clientes, eu nunca tinha visto essa concepção, e também uma terceira abordagem que é colaboradores. Para isto, nós trouxemos aqui o mineiro da Remax, Ronaldo Oliveira, é isso mesmo? Tem que chamar de mineiro? Ronaldo Almeida, para o mercado imobiliário é mineiro. Nem na Remax eu consegui usar Ronaldo, ficou mineiro da Remax. Mineiro da Remax, tem que substituir aí, se é que tem. Então eu conheço como mineiro há muito tempo, mas mineiro da Remax para mim é novo. Então vamos lá. Para mim, professor Calazans, será sim um grande prazer tê-los a bordo. Calazans do IPK. Então, conforme nós falamos, já deu uma introdução, nós vamos falar sobre 3 aspectos. Mas antes disso, o mineiro, eu achei interessante, a gente vai falar aqui por que a Remax é interessante, essa abordagem, para mim é uma coisa nova, se é uma coisa nova, é uma inovação. Mas antes de entrar na Remax, que você tem uma experiência muito importante, você é um dos franqueados, quem é o mineiro na área da... É corretagem? Posso falar corretagem? Pode, na área imobiliária. Então você não começou na Remax. Não. Tem uma longa experiência. Longa experiência. E a gente pode fazer um confronto aí, né? Um contraste, uma comparação entre o que você conhece, que eu vou chamar aqui de... Tradicional. Isso, eu ia falar convencional. O que você conhece de convencional e o que é que a Remax traz como diferença e o que você pode, como profissional da área, 20 anos já? 19. Vamos arredondar? Vamos arredondar, fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Vamos lá. O que você entende de imobiliário? O que você conhece? A sua experiência? Bom, vamos lá. 2005, eu trabalhava numa grande rede de material de construção, gerente. Eu tive uma situação bem complicada. Eu trabalhava como CLT. Deu uma quebra absurda no balanço. Uma loja que eu assumi, você imagina, né? Aquela velha história que em casa com a viúva assume os filhos, né? Eu assumi a loja um mês, foi o balanço, deu uma perda absurda e veio... O couro comeu no lombo do mineiro, que apesar que ser mineiro no mercado imobiliário, eu tenho 30 anos de São Paulo e é um mineirinho para todo lado, né? Então... Você é mais paulistano que mineiro. Tá lá na veia, né? No DNA. Já metade da... metade não, né? Mais da metade da vida já em São Paulo. Então, aí o que eu pensei? Não vou mais trabalhar de empregado. Em 2005 eu decidi que não trabalharia mais de empregado. Uma ideia maluca na cabeça, doida. E a minha esposa, mais doida do que eu, concordou comigo, tá? Pra casar com você, tem que ser doida. Pra casar com você. Dona André, desculpa aí, viu? Eu comentei com ela, qual que era a minha ideia? Vou vender Bíblia na rua. Bíblia na rua? Bíblia na rua. É mesmo? Rapaz. Minha cunhada trabalhava na SBB, meu irmão também. Tinha 50% de desconto, né? É um amigo. Edno, você conhece ele também, amigo nosso em comum. Tá lá em Curitiba agora. Exatamente. Grande Edno. Aí ele disse pra mim, cara, vai ser corretor de imóveis. Ele não era, né? Não, mas o Henrique era, que é amigo nosso também. Amigo ele falou assim, conversa com o Henrique tá trabalhando na Lopes, já tem uns 5 anos como corretor, o Henrique tá bem. Aí eu fui conversar com o Henrique. O Henrique falou, tô começando um negócio aí, tô montando uma house, eu não tinha ideia do que era uma house. A house é uma equipe de venda que trabalha especificamente para construtora, só trabalha para construtora. Vai lá, na época, a Lopes administrava essa house. E o Henrique era o diretor da house pela Lopes. Eu fui fazer a dinâmica de grupo. Daniel, eu lembro, tinha 32 pessoas naquela sala. Eu lembro que tinha arquiteto, tinha engenheiro, outros corretores, um gerente do Bradesco. E só eu ali, né? Olhei. Você perdi, né? Tô dentro. Assim, você falou que tô dentro. Quando eu vi o nível do que eu tava na sala, tô dentro. É?
Eu lembro que o tal gerente do Bradesco fez a dinâmica. Mas isso já baseado na tua experiência anterior como gerente de loja, seria isso? Na verdade, eu já... quando eu vi do que foi apresentado pela menina do RH e eu vi o nível das pessoas que ia concorrer, que queriam ser corretor de imóveis, né? Hoje é muito simples, você bate na porta, você tropeça na rua, os caras te jogam para dentro para ser corretor de imóveis. Naquela época, não. Você passava por uma dinâmica e tal para ser aprovado. Isso em 2000? 2005. Eu fiz a dinâmica com o gerente do Bradesco. Eu brinco que ele deve estar procurando rumo até hoje. Porque foi assim, se tem uma vaga só, amigão... Essa é minha. Essa é minha. Não sei nem, né? Como era muita gente, eu não sei o destino dos 32 que estavam naquela sala, tá? Eu lembro que ele tinha que me vender um faqueiro. E eu era solteiro. Ah, meu amigo, já era para ele. Aí, uma vez aprovado, começo eu no mercado imobiliário. Fui para House. Primeira experiência. Primeira experiência. House da Rossi Naquela Residencial. época precisava ter creche? Tinha, sempre teve. Aí eu já fiz o cadastro, fiz no EPRAI, que era a escola do lado do sindicato dos corretores de imóveis. Tirei o meu creche, acho que eu tirei meu creche 1 ano e meio, se não me falha a memória, tá? Aí, bom, vamos começar a gente como corretor. Eu demorei 5 meses para fazer minha primeira venda. Sem dinheiro, amigão. Eu tinha 5 parcelas de seguro-desemprego, tá? Eu queria que você falasse isso depois, a gente vai ver, porque muitas pessoas querem entrar nesse mercado, como a gente vai falar, uma das grandes frentes aqui, muito importante, é como você ser o vendedor da RE/MAX. Ele vai explicar isso. Exatamente. Mas uma da... Mas vou te falar, tá? Desculpa, não recomendo entrar sem dinheiro, tá? Então, mas eu ia falar exatamente isso. Eu quero trabalhar, mas eu preciso estar capitalizado, porque até que eu venda a primeira, realize, conclua a primeira venda, eu vou viver do que... Então, esta é uma colocação muito interessante. Né? Mas então, você já fala, não começa sem dinheiro. Daniel, é uma consideração que o mercado não faz. Você faz. Ah, eu faço. Porque eu não, porque primeiro. E aí desestimula o vendedor? O camarada tá lá desempregado, duro, sem dinheiro. Ele aí o meu perfil de trabalho é o seguinte, eu faço tudo para desestimular ele. Se ele não tiver perfil empreendedor, eu já resolvo ele ali. Se eu estou no bate-papo, ele tem perfil de CLT, se ele perguntar, se ele fizer uma pergunta para mim, tem ajuda de custo, eu já não pego ele não tem esse lado empreendedor. Já está na alma, né? Você entendeu? Porque o dia que eu decidi ser, primeiro, eu tenho muita facilidade de mudança, tá? Para você, quando eu decidi isso, imagina, eu tava já, sei lá, eu tinha o mercado imobiliário 30 e poucos anos, não me recordo ao certo agora. Queria fazer conta, eu nunca fui bom de matemática, então agora que eu não vou fazer essa conta mesmo. Eu decidi a coisa dessa mudança de uma metade de uma vida como CLT. Você entendeu? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa não, muitas coisas a gente vai falar. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Espírito empreendedor. Porque, ó, duas coisas. Eu prefiro que o camarada que venha para a RE/MAX não seja do mercado imobiliário. Tá? Porque para ser o que já está no tradicional, para vir para a RE/MAX... Para tirar o vício? Ele tem que se desfazer, se reconstruir. Repensar. Inclusive o livro que eu estou lendo aqui, repensamento. Exatamente. Você entendeu? Então, quando eu começo, eu demorei 5 meses para minha primeira venda. Só que é o seguinte, veio a primeira, no mês seguinte eu já fiz mais 3. Eu me lembro que eu fiz a primeira em outubro. Foi um lançamento que teve lá na Rua da Fraternidade, lá no Alto da Boa Vista. Eu assinei com tudo aqui em São Paulo, capital. Doutor Fabrício. Meu primeiro cliente, doutor Fabrício, a esposa Veridiana. A Fabrício era um médico residente no Beneficência Portuguesa. Aí, vamos nós. Segui, mas mês seguinte, dezembro, eu vendi mais 4 apartamentos, aí o negócio caminhou. E eu fui criando a minha forma de fazer, tá? Porque aí, nessa proposta, vendo a grandeza da oportunidade, eu fui investindo. Eu já saí, pra você ter uma ideia, eu já saí da minha inscrição no curso com um livro de corretor de imóveis embaixo. Deixa eu fazer uma pergunta, embora é uma pergunta talvez muito subjetiva. Tem uma média, assim, pro camarada que começa e já faz a primeira venda? Hoje? É sorte. É sorte? O camarada Mas tem uma média de tempo, assim, que você estima? O camarada que já está com a mentalidade de empreendedor. Já tá com a mentalidade. Vamos lá. Passado, você tinha um número menor de corretores
Hoje virou um negócio absurdo, você tem gente demais. Então você tinha um camarada... Tá dividindo o mesmo bolo para mais pessoas. Não é, você aumentou o número de lançamentos também, tá? Só que acontece, lá no passado, você tinha quando você surgia uma novidade ou alguma coisa diferente para você fazer, ela demorava uns 6 meses para aparecer alguma coisa nova. Ó, quando eu comecei no mercado imobiliário, você ainda tinha o jornal como uma das principais formas de anunciar. Você tinha que anunciar na televisão, você não podia você não teria sucesso se você fizesse um lançamento se não tivesse divulgação na televisão. Era panfleto para todo lado. Aí você vem as transformações, né, que vieram a partir daí. Hoje, você experimenta uma novidade de manhã, ela se torna obsoleta à tarde. Se antes você tinha que correr para se manter atualizado, hoje, meu amigo, você não pode nem dormir, senão você não se mantém atualizado. Com as várias mídias. Aí vocês trabalham com todas as mídias. Não, com todas. E outra coisa, no passado... Com a mídia de televisão, com a mídia de jornal, você tinha muita visita no plantão. Então, quando o cliente chegava no plantão, ele dependia muito do corretor. Hoje, com essa transformação digital, o camarada, quando vai no plantão, ele já conversou com alguém online, ele já sabe de tudo. Então, o corretor... Já viu o imóvel via vídeo? Corretor no plantão hoje, morreu, acabou. É isso que eu ia perguntar, tem? Não, acabou. Tem, mas acabou. Tem uma mentalidade... A Remax não tem? Remax não tem. Então, aí respondendo a sua pergunta, tá? No passado, lá de 2005, 2006... 20 anos. Você fazia um lançamento, eu já vi um corretor vender 5, 6, 7 unidades. Eu já vi camarada, Daniel, comprar, na época, o cara comprou um Audi A3 com dinheiro, coisa de comissão, e 8 meses depois, o carro caiu no plantão porque ele não tinha dinheiro para colocar gasolina. E vendeu o carro, coisa no plantão. O cara vendeu, o cara tirou de lá. Por quê? Acha que o mercado é aquilo, não houve uma coisa profissional, porque muitas das vezes você ter a sorte de pegar um bom cliente é você ter um excelente coordenador, o coordenador chega, tira o couro daquela onça, mas você só ficou com dinheiro. E ele não sabe administrar, não tem essa percepção, está acostumado a ganhar mensalmente, mentalidade CLT, né? Você entendeu? Mentalidade de empregado no mundo empreendedorismo. Exatamente. Porque posso dizer que é empreendedorismo. Né? É empreendedor. Eu posso dizer... Só que é o seguinte, por exemplo, eu entrei no mercado imobiliário, fiz uma venda, ganhei uma grana legal. O Daniel é meu primo, é meu parente, meu amigo, me viu, não, eu vou para o mercado imobiliário também. Só que você ganhou um carro, comprou, olha, em um ano ele comprou uma casa. É essa referência que as pessoas têm. Né? Só que aí é aquela história. O camarada que alcança o coisa, você vai aprender a fazer. Eu, por exemplo, na minha terceira venda, meu gerente, vou fazer uma consideração parênteses aqui. Eu tive a felicidade, no meu começo do mercado imobiliário, de trabalhar com gente muito boa. O Henrique era um deles? Muito boa. Que Henrique? Eu não aprendi nada com o Henrique. Não? Fica bravo comigo não, hein? O Henrique. O Henrique era diretor, então não dava, não tinha. Você estava no outro nível, né? Estava no outro nível, aí eu não vou ser injusto com ele, tá? Ó, eu tive Adriano Luqueta, meu professor, um cara extraordinário. Sabe, o cara, sim, de uma capacidade, foi o meu principal professor. O Hermes. O Hermes... Você vai passar isso para eles ouvirem? Vou. Todo mundo me segue nas minhas redes, tem mais gente lá do que tudo. Apesar que hoje estou mexendo um pouco em rede social, tá? Eu não assisto televisão há 6 anos, desinstalei todas as redes do meu celular, eu tô lendo só agora. Aí, o Hermes, achei uma coisa interessante com o Hermes, tá? Eu trabalhava com material de construção. Eu era um excelente vendedor, produzindo aí 60, 70 mil de venda por mês, como vendedor de material de construção. De repente eu pego um lançamento na Oscar Porto, no Paraíso, que o apartamento custa 900 mil. Aí o Hermes me mostra a tabela, tá? Mostrando o preço. Quando eu vi o preço, meu semblante mudou. E ele percebeu. Ele virou para mim assim, Mineirinho, você achou caro, né? Olha só que coisa, né? Ó, aí leitura corporal, né? Exatamente. O Hermes virou para mim, virou a tabela pro meu lado, falou, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Ô, Daniel, eu vou para 20 anos no mercado imobiliário. Eu lembro que todas as vezes que eu pego uma tabela, eu lembro do Hermes.
Falou, doutor, é o seguinte, é uma entrada de 80 mil, daqui 30 dias o senhor me dá 80 mil, daqui 90 dias você me dá 80 mil, você paga essas mensagens, e é 900 mil. E olha pra ele, o cara que entra pela porta, ele sabe quanto custa. 900 mil era dinheiro demais pra mim naquela época, você entendeu? Era fora da minha naquela realidade. época, pra mim, ainda é. Daniel, Mas eu entendi. então o Hermes, Luísa, a Luísa, uma amiga, Fátima Calmon. Fátima, mas aprendi demais com a Fátima. Até hoje. Ela tem... ó, eu tinha uma camisa azul, manga curta, camisa manga curta, de mesma, gravata, né? Uma camisa mostarda. Até hoje ela briga da minha camisa mostarda e azul de gravata. Era gente marca-texto. Marca-texto. Fausto, ensinou demais. Tem ainda esses profissionais? Não eles, não digo eles. Essa mentalidade, não eles. Não, mas ainda essa tem. mentalidade de... Ó, ainda tem, mas é raro. Ainda tem, mas é raro. No profissional seguinte, que quer ensinar? Lá, o perfil, já aí que tá. O perfil do corretor Remax é desse jeito. Aí vamos falar então da Remax já. Tá. Você já falou de você, dos seus 20 anos. O que é? Eu estive lá, né, na sua franquia. Aí você me falou o que é a Remax. O que é a Remax? É uma concepção nova, é americana, mas é uma das que mais vende nos Estados Unidos, no Canadá. Não é nova, né? Na verdade, ela não é nova. Ela fez 51 anos. No Brasil. No Brasil, ela chegou em 2009. Ó, vamos lá, Remax. Na verdade, é R/Max, né? De Hilton, corretor e máximo. Máximo serviço, que é o máximo serviço, o máximo comissão para o corretor, o máximo serviço para o cliente e o máximo rendimento. De corretor em inglês, né? Corretor em inglês. Realtor. Em inglês. Mineiro falar inglês vai ser uma tragédia, né, Daniel? Nem vou arriscar esse negócio aí. Deixa quieto, entra no mineirês. Então, o fundador, David Linney e Gayle Linney, que fundaram a Remax, isso em 1973. Cara, visionário. 51 Ó, anos. eu quero fazer duas considerações da capacidade do cara. Ele, lá no começo, você tem um livro que chama Todos Ganham. Você quer entender Remax? Não foi escrito pessoal da Remax. Todos ganham? Todos ganham, conta a história, está lá no livro. Conta a história da Remax? Conta a história da Remax. Esse livro é a história da Remax. Ele está numa padaria, tá um pai e uma filha na frente conversando, que o pai ia mudar de estado lá nos Estados Unidos, mas tinha que vender a casa. E a dificuldade era o prazo de vender a casa. Ele se apresenta para eles como sendo corretor de imóveis, tá? Nessa apresentação, nesse diálogo, ele faz 4 negócios, porque ele vende a casa deles, a menina estava noiva, vendeu. Quando ele naquele diálogo, ele se ligou, peraí, o segredo é cuidar do vendedor. E aí que é interessante. Aí entra a concepção da exclusividade. Da exclusividade. Então, vamos lá. Isso que eu gostaria que você explicasse. Mas vamos chegar nela depois. Vamos, que eu quero mas fazer é um ponto importante. Eu quero fazer outra consideração. A visão do cara. Na época, não tinha mulher no mercado imobiliário americano. Ele, a Remax, abriu a porta para as mulheres no mercado imobiliário. Aí veio o sucesso. Tanto que o autor de Todos Ganham, ele faz essa consideração. Porque a mulher, quando ela pega para fazer, ela é extraordinária, né? É sensacional. Tanto que 2022, eu não tenho o número de 2023, eles devem passar agora, nós vamos ter a C7 agora, que é a Convenção Nacional. As mulheres de São Paulo responderam por 60% do resultado. As duas feras de São Paulo. Eu vi um vídeo com você, lembra? De uma senhora fazendo uma apresentação, uma aula. Eu vi lá, trecho, né? Quem que é essa senhora? É a Bambambam, é a número 1 que mais vendeu? Eu não lembro qual foi que a gente viu, não sei se foi da Sandra Canela. Sandra Canela estava lá no Guaporé, lá vendo. É, essa aí mesmo. Sandra Canela. Eu estava fazendo o FIC da Sandra Canelas. Isso. Meu, a mulher é extraordinária. Eu estava fazendo o FIC dela, exatamente. Ela explicando, né? O treinamento do FIC é a formação inicial para corretor de imóveis. O corretor Remax, ele estuda muito. Tem todo modelo de trabalho. Tem um modelo simples, não é fácil. Treinável. Tá? Tanto que o corretor Remax precisa de 3 coisas. Disciplina. Resiliência para aguentar o primeiro momento. Como eu disse, a primeira venda vai demorar 6 meses ou mais. Tá? E a determinação. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. O modelo é... Daniel, é a que mais vende no Brasil?
Já é a que mais vende no Brasil. É uma que mais vende no mundo, vende um imóvel a cada 20 segundos. Opa, então aqui já venderam. Já vendeu. Quando tá falando aqui no mundo, o negócio tá acontecendo. Aluguel não, só venda? Não, faz aluguel. A minha agência só vende. Tanto eu quanto o Darcy. Remax, tanto eu você quanto tem o essa Darcy, opção de só vender? Tem. Então, a tua franquia que fica onde mesmo? Fica na Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Ali perto das clínicas. Lá das clínicas. Então, nosso negócio é só venda, mas faz aluguel também. Mas vocês não. Não. Porque tanto eu quanto o Darcy... Que é o seu sócio? A gente só... Sempre na formação, eu conheço o Darcy já faz uns 12 anos, a gente conheceu na Rossi. Trabalhamos junto na Calas também. E estamos juntos na Remax. Ele veio primeiro... Ele comprou a franquia faz 3 anos e pouquinho. E até uma coisa interessante sobre se reinventar, tá? 2021, eu estava extremamente insatisfeito com o mercado imobiliário no modelo tradicional, procurando rumo. E o Henrique era meu diretor, de novo, né? Eu achei que eu ia me livrar dele, acabei não tem coisa me que a gente não se livra tem fácil. Coisa que... Tem coisa que não é fácil não, velho. O Henrique vai ficar bravo comigo, mas não fica não, tá? Também o Henrique, ele quando ele tá lá com alguma necessidade, ele me enche a paciência. Tem uns 20 dias que ele não me chama, então ele tá bem. Aí, ele vira, eu entrei em 2005, 2008, eu passei para o setor de parceria da Rossi. O que era isso? Então você tinha as houses, as construtoras, e tinha o setor de parceria atendia todos os outros corretores que não faziam parte da house. Tá? É o trabalho que eu fiz durante muitos anos. Aí eu estava junto com ele na outra empresa. Ele vira para mim e fala assim, parceria é um mal necessário. Pô, aí complicou, né? Então tá, quero mudança. Aí eu saí dessa empresa com ele em 2022. Em 16 para 17 anos eu passei em 4 empresas. Em 2022 eu trabalhei em 4. Um ano você trabalhou em 4? Um ano eu trabalhei no mesmo número que eu trabalhei em 16 anos. Aí você vai numa empresa, a mesma coisa. Eu passei eu queria saltar isso ao cubo. Top, aprendi demais no ao cubo. E aí me despertou para a Remax, eu já conheci. Por quê? Quando a Remax chegou em 2009, eu acompanhei. Porque como eu trabalhava na parceria... Onde? Aqui no Brasil, em São Paulo? São Paulo. Aí eu acompanhei. Eu vi ela nascer, visitei várias Remax, tá? E uma coisa me intrigava, que eles não vendiam os meus produtos. Aí eu vi ela sumir. E depois de 2016, eu vou usar como 2016, mas eu fui entender isso depois que eu entrei na Remax, ela apareceu. Visitei uma em Osasco, visitei uma lá no centro, visitei uma outra na zona sul e continuavam não vendendo os meus imóveis. Aí o Darcy, em 2020, o pessoal de Campinas tentou me vender uma franquia, porque eu comemoro Osasco é da Master de Campinas. O Darcy, no final do ano, falou, o que você acha da Remax? Eu falei, a melhor que tem. Melhor que tem. Me apresentaram o modelo, eu estava bem numa outra empresa, falando, se algum dia eu voltar, vai ser Remax. Então ele compra a franquia, 2020. E eu fiquei ali. No ano passado, em 2022, nessa minha insatisfação com essas empresas, eu vou para a Remax. Eu fui conversar com o Darcy na Remax, ó, para você ver como é que é interessante. Eu conversei com ele, acho que foi em maio de 2022. Só que ele ficava comigo assim, olha, a Remax cuida do vendedor, ela cuida do vendedor, ela cuida do vendedor. Eu fiquei com uma dúvida na cabeça. E as outras não cuidam? Não, eu faço o que com o vendedor? Porque o dinheiro está na mão do comprador, não é na mão do vendedor. Então, faltou uma ligação. Aí eu participei de vários treinamentos, eu fui lá, eu ouvi um monte de profissionais, ouvi o Kaká, o cara campeão, ouvi Sandra Canelas, ouvi o Moisés Mota. Agora, em outubro, eu fui ouvir o Joaci da Conecta Imob. Cara, humilde, assim, sensacional. Cara, ele entrou pro Hall da Fama. Quando o corretor faz $1 milhão, $1 milhão de comissão, ele entra pro Hall da Fama da Remax. E o Joaci foi falar sobre isso. Quando ele falou, eu tô dentro. Isso foi numa quinta-feira, sexta-feira, Darcy, manda o contrato que eu tô dentro. O Darcy me manda o contrato. Quando foi na tarde, falou, queria bater um papo contigo. Não, porque eu tô precisando de um broker, explicou como é que era. Falei, tá bom, vou aceito.
Daniel, eu disse sim para algo que eu não tinha noção do tamanho, da grandeza do que era o que Mas algo que já tinha chamado a tua atenção. Tomou a questão da Remax. Você não estava incerto. Não. Você só não sabia o tamanho do negócio. Exatamente. O que acontece? É muito comum. Porque o empreendedor dá risco calculado. Ele corre risco. Exatamente. O empreendedor corre risco. Mas você sabe o que me chamou a atenção? Que é o seguinte. 2022. Você é o diretor, você me contrata. Você me promete mundos e fundos. Eu assino o contrato, eu sento na cadeira no dia seguinte. No dia seguinte mudou tudo. Em todas elas. Em todas Assinou, elas. Agora corra atrás. Em todas elas. Responsabilidade sua. Ó, você tinha uma coisa, nesse último momento, dessas empresas que me deixa doido. Aquela máxima do Steve Jobs. Você vai contratar um camarada que sabe, você não vai contratar ele para você. Ele é que vai ensinar para você como é que faz. Por isso que você contratou ele. Você entendeu? Aí, você sabe como fazer, não vão te dar a oportunidade de fazer. Beleza. Quando eu vim para a Remax, conhecendo muito pouco, o tempo de maturação da Remax é 1 ano e meio. Ou seja, eu estou 1 ano e meio, então meu tempo de maturação é agora. Maturação quer dizer o quê? Entender de uma forma assim, para entender as nuances do negócio. A mecânica do negócio. Você entendeu? Então eu estou nessa fase agora. Qual que é o lado bom? Isso você que já é expert na área, né? Você entendeu? Então, o que é interessante? As surpresas, elas vinham sempre de forma positiva, era sempre algo mais. Era sempre algo mais. Você entendeu? Tanto que, quando eu cheguei com uma responsabilidade. A agência já tinha 1 ano e meio, eu tinha que fazer a coisa acontecer. Nós temos lá um acordo nosso de que é trazer 5 anos em 2 anos e meio. Você entendeu? Então eu tenho a responsabilidade hoje de contratar, treinar e reter. O vendedor, o corretor. Exatamente. Então, a história lá da agência, ela muda completamente depois da minha chegada. Você entendeu? Agora, principalmente, que agora o conhecimento coisa do modelo é maior, né? E vou te falar, eu trouxe a minha filha. Inclusive, a filha dele esteve aqui e gravou com a gente, né? Exatamente. Minha filha foi formada em propaganda e marketing pelo Mackenzie. O começo do ano passado lá, correndo atrás de coisa de emprego, trabalho. Um salário de R$1.500, R$2.000. Não, vem ser corretora comigo. E daqui a pouco... não faria jamais isso com ela se não fosse da Remax. Se você faz isso com seu filho, tá aí uma prova de que o negócio é bom. Você entendeu? E vou te falar, meu sonho é trazer a esposa. Mais vendedora do que eu, filho. Mais vendedora do que eu. E quanto à exclusividade, né? Até você estava contando o que é isso na prática. O que é ser exclusivo? Que para mim, eu já conheci, já estive lá mais de uma vez, estou conhecendo a concepção, mas isso me chamou a atenção. E quando você fala de exclusividade, explica aí para o nosso internauta o que é isso na prática. Vamos lá. Eu vou vender para você. Mercado imobiliário brasileiro. Demora-se 1 ano e meio para vender o imóvel, prazo médio. Então, se eu colocar o imóvel para vender, é 1 ano e meio, a média. No mercado tradicional. Tradicional. Estados Unidos, dá entre 60 e 70 dias. Você tem alguma coisa cultural que é diferente? Os Estados Unidos ele tem um canal único de anúncio, não é igual aqui, que é aquela confusão. Você busca o imóvel, ele está numa prateleira única, é mais organizado. A proposta é... Então, aqui a gente já está falando dos clientes. Dos clientes. Ok, então... Nós estamos falando dos clientes. Aqui a gente vai batendo papo, eu posso fugir da já sua falamos ordem, da Remax, tá? Vamos lá, aqui estão falando dos clientes, que eu estou falando da exclusividade. O que é isso? Quando eu falo que a Remax é exclusiva, o que quer dizer isso? Vamos lá. Quando você fala em exclusividade, o que vem na cabeça? É meu e exclui o resto. Só que essa exclusividade é uma exclusividade na gestão junto ao vendedor. Para a venda, não. O modelo americano é assim, funciona muito parecido com o direito. Um advogado defende, o outro acusa. Um corretor atende o comprador, um corretor atende o vendedor. Assim, Ele pode fazer os dois? Pode, só que ele tem que ter muito cuidado, muita ética e transparência para não ter um problema legal. Que aqui no Brasil... Se aqui no Brasil se fosse igual, meu amigo, era corretor na cadeia direto. Vamos lá. Então... Na prática, eu coloquei um imóvel para vender. Agora eu vou explicar. Então, vamos lá. Eu trabalho por 3%. A comissão é 6%, eu trabalho por 3%, os outros 3% eu coloco para o mercado. O cliente assina a exclusividade comigo,
Ou seja, eu não posso colocar em outra imobiliária? Não. Mas quem vai colocar sou eu. Tá. Ah, tá. Você entendeu? Quem vai colocar sou eu. Você pode colocar em outra? Você pode colocar em outra? Posso. Essa é a minha proposta de trabalho. Essa? Então, se você pegar, vamos lá. Se você pegar colocar um imóvel para vender, tá? Primeiro é o seguinte, você colocou um imóvel para vender, sua vida vai virar um inferno. Você vai receber ligação de 15, 20 corretor todo dia. O camarada vai dizer, ô, seu Daniel, você está com apartamento para vender? Legal, posso anunciar? Pode. Manda suas fotos. Nada, ninguém vai te pedir para visitar. Aí que tá o contrário. Aí coloca na internet. Quando eu vou apresentar para o cliente o meu trabalho, eu pego os anúncios dele na internet. Preço errado, tamanho errado, faço bagunça, fotos ruins, uma bagunça. Eu mostro para o camarada como é que tá. Falo, isso aqui é a situação do seu imóvel. Primeira coisa que eu faço quando ele assina a gestão comigo, eu tiro a situação documental do imóvel. Antes, eu pago a diligência documental antes de anunciar. Para ver se está tudo certo, escritura. Tá desembaraçado? Prefeitura, IPTU. Eu pago o fotógrafo para tirar fotos profissionais. Eu pego essas fotos e vou no pessoal que está anunciando. Falou, agora eu tenho a gestão exclusiva deste imóvel. Mando as fotos para eles arrumar e colocar o preço. E pego e vou dar plena publicidade para o imóvel. Por exemplo, se o anúncio dele não fala o nome da rua, não fala o número, eu coloco o número da rua, eu coloco o número, eu coloco o nome do condomínio e até a unidade. Eu não tenho que ficar me preocupado com nada, porque é você que vai fazer tudo isso. Minha. Quem vai ligar, o comprador, não vai ligar para mim. Vai ligar, vai comigo. Toda a dificuldade que você enfrenta com o mercado imobiliário, eu sou exclusivo. Aí entra a exclusividade. Você entendeu? Porque no tradicional, o mercado brasileiro trabalha para o comprador. O que é trabalhar para o comprador? Ele liga para você, pega o seu imóvel, coloca na prateleira dele, mas para atrair o comprador. Em frente da minha casa, tem uma casa à venda lá, e eu vi 6 placas diferentes. Eu falei, misericórdia. Eu vi 6, eu contei, eu lembrei, falei, 6 placas de imobiliários diferentes. Eu já vi com 24 placas. Num caso desse, aí tem aquele negócio do vôlei, deixa que eu deixo. Mas o proprietário, qual a leitura que o comprador faz? Desespero. Aí eu chego, eu estou vendo uma placa, tá caindo aos pedaços. Falei, essa casa está à venda há muito tempo. Você entendeu a linha de raciocínio? Agora não. Na minha proposta de trabalho, por exemplo, casa. Casa para nós é ótimo. Vou te dar um exemplo. Meu sogro estava com a casa para vender em Carapicuíba, 3 anos, nunca deu nenhuma visita. Quando eu vim para a Remax, eu botei a casa para poder vender. Botei a placa, botei a foto, o endereço, tudo. Um corretor bateu na porta dele. Sua casa está à venda e tudo, eu tenho um cliente para ela. E vendeu. O corretor. Vendemos a casa em 3 meses. E aquele caso que vocês tinham que ficou à venda 8 horas? O pai de um corretor nosso. Uma casa à venda em Londrina, 2 apartamentos à venda em Londrina. 8 anos para vender. Colocou, nós vendeu em 3 meses. Referenciou, porque pela força da rede, você pode vender, atender cliente, comprador e vendedor em qualquer lugar dos 110 países onde a Remax está presente. Então, o corretor de Londrina vendeu em 90 dias e ele ganhou uma parte do valor pelo referenciamento. Então, isso que eu acho importante. Então, vou chamar de sistema, o método. Esse método não existe. Exclusividade da Remax aqui no Brasil. Como assim? Não. Esse modelo, o modelo é americano. Isso. Você tem a 121 que trabalha. Já veio. A mais forte é a Remax. Hoje, quem conseguiu. Ela que trouxe essa concepção. Quem conseguiu estabelecer. Eu creio até que a Centro chegou antes. Se não me falha a memória, ou chegou na mesma época. Eu não me recordo a data das duas, tá? Mas eu acho que ninguém tem essa concepção. Não. Eu não tenho comprador popular aí, não tem. Não tem. Tanto é que aquilo que a gente estava conversando sobre o modelo do treinamento, você entendeu? Para uma apresentação eficaz, para que o corretor da minha agência, que é aquilo que a gente conversou, que eu vou você fazer o treinamento para mim, para a gente fazer com os corretores, para essa apresentação eficaz. Qual que é a grande dificuldade? Fazer esse cliente vendedor entender a exclusividade. Entender essa concepção. Você entendeu? Porque tem um pacote de serviço. Você entendeu? Tem um pacote de serviço. E eu isento ele de trabalho. O trabalho e a responsabilidade é minha. A tua filha esteve aqui, depois a gente vai falar sobre os colaboradores, mas ela falou uma coisa interessante, né? Que ela é empreendedora.
A Remax é a ferramenta que ela usa. Exatamente. Então, esse trabalho todo que o comprador, o vendedor teria, ele não vai ter isso que eu achei muito interessante. Põe a casa à venda e eu vou até dizer assim, né? A consultoria, mais do que uma venda, né? A consultoria... Nós vendemos um apartamento, Darcy vendeu, ele estava mais ou menos, ele estava desde antes da pandemia. Pegamos o apartamento, vendemos ele em 94 dias. No prédio, a gente já descobriu mais 4 apartamentos para vender, já foi atrás. Assinamos a exclusividade nesses 4 apartamentos no mesmo prédio para poder vender. O cliente alto padrão, um por andar. Eu brinco com ele que ele é o rei de lá, vai concorrer até com o síndico agora. A gente vai voltar, podemos voltar, mas e dos colaboradores? Aí que eu acho um ponto interessante. Deixa só uma consideração antes. Pode falar. Por exemplo, se o imóvel do proprietário estava anunciado em 5 imobiliárias, na semana seguinte já está em 20. Tudo uniformizado, tudo bonitinho. Tudo vocês que faz isso? Tudo a gente que faz. Essas outras imobiliárias podem ser uma outra qualquer ou só da Remax? Não, são outras imobiliárias, outros corretores, todos eles. E é bom trabalhar porque o camarada não tem preocupação. Ele sabe que a documentação está em ordem, as informações que a gente tem, né? Está tudo seguro. Eu falo isso porque dias atrás a minha filha estava até conversando com você, ela estava comprando imóvel e depois foi ver quanta coisa... Assim, aí eu falei, até conversei com você. O corretor não fala, né? O corretor não fala, aí a taxa daquilo, a taxa daquilo, não, mas se tanto. E uma amiga dela que trabalha com ela perdeu o imóvel. Perde. Porque ela não sabia, não foi bem orientada. Perde metade do dinheiro. Ela teve que dar uma quantia depois de tantos dias que ela não tinha essa quantia. Ela não tinha. Mas ela falou, isso não ficou claro. E acompanhando a compra da minha filha, acabou não concluindo. Mas quando ela estava prestes a assinar o contrato, primeiro que chegou uma maçaroca assim. Para quem não é da área do direito, vai assusta. Mas ela percebeu que estava caindo nessa furada. Entendeu? Ela, não, então dessa maneira eu não vou entrar. Eu não vou chamar de furada. eu vou chamar. Mas não, eu não vou chamar. Eu vou chamar porque a minha concepção... Você sabe qual que é o problema? É que pela falta da informação, tá? Da parte até às vezes, a maioria das vezes do corretor, a pessoa não está devidamente orientada, apesar que eu quero fazer uma ressalva, tá? Às vezes o corretor informou e a pessoa, tá? Eu já vi casos, por exemplo, se o camarada ele vai comprar, ele não pode comprometer a renda. Aí o camarada falou, comprou um carro. Ele comprou um carro, perdeu, porque ele não conseguiu o financiamento, ele comprometeu a renda dele, não pode. Você entendeu? Tem algumas informações que às vezes o corretor passa, a pessoa também esquece, tá? Mas... uma evolução de obra. O camarada acha que ele vai pagar 300, aí você vê a evolução de obra que ela vai crescendo junto, né? Até o momento da entrega. Essas coisas, esse foi um dos pontos, né? O que é evolução de obra? Então a pessoa fica assim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Uma coisa eu não esquecer. No modelo de trabalho nosso da Remax, o cliente, a cada 10 dias, o meu cliente, sempre quando eu falo o cliente é o vendedor, tá? É o lado inverso da... Isso que eu preciso entender. O cliente não é não é que ele está comprando, nem está vendendo, não é o proprietário, né? Nós lá, eu não tenho a preocupação e tudo com o comprador, eu chego com as exigências dele, se é fora do padrão, eu vou pro próximo, eu não fico perdendo tempo demais com... Tem gente que quer coisa que é incoerente, não existe, tá? Semanalmente, a cada 10 dias, eu dou um feedback pro cliente. Como é que tá à medida que vai evoluindo o trabalho. Ele sabe, né? Tanto que já teve caso de imóvel pego fora do posicionamento, né? Um corretor pegou o imóvel fora do posicionamento. Por que nós estamos em Pinheiro, você pega um apartamento na parada inglesa? Tá fora. Não, porque eu já vendi 5 imóveis da cliente, ela faz questão de trabalhar comigo. E estava fora de preço, tá? Tanto que nós fomos vender o imóvel, foi 1 ano e 2 meses depois. Quando chegou no preço, vendeu. Você entende? Mas por quê? Porque o feedback, você vai posicionando. Você vai vendo, peraí. Ela foi reduzindo o preço. Se você vai fazendo o trabalho, ele não vendeu, é preço. Se você fez, você anunciou coisas nos portais, você fez o trabalho de funcionamento, você jogou para parceria, você está com o imóvel anunciado. Você tem, às vezes, vai pegar o imóvel, está anunciado em 30 imobiliárias. Eu tenho imóvel anunciado em 35 imobiliárias. Aí não aparece nada, eu falei, Daniel, vamos conversar aqui, o nosso problema é preço.
Não tem segredo. E assim, aí você vê a evolução do meu trabalho a cada 15 dias, você não tem como argumentar. Você entendeu? Então, é isso que eu chamo de assessoria. Né? É assessoria. Por exemplo, a média você tem gordura entre 10% e 15% nos imóveis anunciados. Quando a gente coloca a gordura. A gente traz o camarada para dentro da realidade. E não adianta ficar batendo. Se o imóvel vale 1 milhão, eu pedir 1,5 milhão, é perder tempo. Eu não pego para vender. A gente não pega, porque eu não vou vender. Por quê? O corretor trabalha posicionado. O que é o corretor trabalha posicionado? Cara, você vai trabalhar 2, 3 quarteirões. Não mais que isso. Então você não pode errar dentro desse teu espaço. Tem que saber preço, você valor, vai conhecer construir, detalhes. Você constrói a sua autoridade ali. Eu pego o seu imóvel por 1,5 milhão. Eu não vendo, porque se ele vale 1 milhão, pego por 1,5 milhão, ele não vai vender. Eu queimo meu posicionamento. Eu queimo o trabalho. Não faz assim, eu pego dentro do... E outra coisa, enquanto o imobiliário anuncia 10 mil imóveis, eu cuido no máximo de 20. Aí que tá. Eu cuido... Qualidade. Mais qualidade. O corretor que ganha dinheiro mesmo, a média dele de coisa é 8, 10, 12 imóveis. Por ano? Ao mesmo tempo, né? Tá. Vender um entre o outro, vender um entre o outro. Ele fica com essa... E o que é... É interessante isso aí, né? Porque você... Olha só, que isso eu achei muito interessante. Porque se eu tenho uma imobiliária, e eu sou o dono, não é o caso, tenho 200 imóveis, não vai ter o mesmo preço do que... Não, e outra coisa, no modelo tradicional, com 200 imóveis, você não vai ter cliente. Se você não tiver lá uns 2, 3, 4, 10 mil... Você não vai ter cliente. Essa quantidade de anúncios se dá até por causa disso. Essa prateleira gigante é até para você atrair o comprador. Quando você atrai o comprador, não interessa se eu vou vender o Daniel, se eu vou vender o da Maria, o do José, de quem quer que seja. Agora, no modelo da Remax, não. Eu tenho que vender o seu. Eu me comprometi por contrato de fazer o trabalho para você. Você entendeu? Tem um contrato. Aí esse contrato é exclusividade também? Exclusividade, eu vou ter exclusividade. Então, tem um contrato de exclusividade. Eu tenho que fazer um contrato. Isso, tem que assinar o contrato. Essas coisas que a gente vê. Para isso, você tem que preparar os colaboradores, né? Os colaboradores. E aí? Eu queria só dizer, repito, a filha dele esteve aqui, ela bateu um papo com a gente e ela usou uma expressão que eu achei muito interessante. Eu não trabalho para a Remax. Ela não falou isso, eu estou falando com as minhas palavras. Ela contratou a Remax. A Remax é um recurso dela. Ela é empreendedora. Ela falou, não, professor Calazans, eu sou autônoma. A Remax é a minha ferramenta de trabalho. Explica essa mentalidade que eu achei interessante. O que acontece? A Remax não contrata corretor. Então, já gostei. O corretor contrata a Remax. Isso aí é a forma como eu trabalho para poder apresentar... Repete essa frase aí. O corretor contrata a Remax. A Remax não contrata? Não. Você imagina o seguinte, ela é uma empresa já estruturada, a maior, a que mais vende, com as principais ferramentas. Então, quando o corretor contrata a Remax, ele contrata, primeiro, a força da rede. São 74 agências em São Paulo, são 1.000 corretores em São Paulo. Você fala de Brasil, são 9.000, já chegaram a 640 agências no Brasil. Você entendeu? Então, quando eu coloco o imóvel nessa prateleira, eu estou colocando para essa turma toda trabalhar. Minha proposta não é atender o vendedor e o mercado me trazer o comprador. Essa é a proposta. Então, na minha proposta, eu não trabalho para vender o imóvel. Eu trabalho para que o imóvel seja vendido. Você entendeu? Então, ele contrata a Remax. Eu sou um colaborador... A minha mentalidade é a seguinte, olha, eu vou vender o imóvel para você, tá? Terceiro, tá bem? Mas vou utilizar a Remax. Tanto é... Essa mentalidade não é bem difundida, né? Não, e as pessoas têm dificuldade para entender isso quando entra na Remax ou não? Tem. Tem. Mas só que, é como eu te disse, se eu trago o corretor tradicional do mercado, ele tem dificuldade de entender. Meu amigo, o corretor paga um FII mensal para a Remax. Ele paga um FII mensal. Quando você pega um camarada... Que está a fim de pagar... Não, um camarada que te pergunta se tem ajuda de custo... Que diferença, né? Só que é o seguinte, presta atenção. O corretor assina o contrato de associação, ele já recebe o manual do corretor, tem 128 páginas para ele ler. Aí, 2 dias depois, eu já dou acesso para ele para a Universidade Remax. Ele tem os cursos obrigatórios que ele tem que fazer. Tem prazo para isso tudo? Eu estabeleço o prazo dentro da minha agência do que ele precisa fazer, do treinamento. Eu faço de 2 a 3 reuniões nesse primeiro momento com eles para ensinar como é que eles vão trabalhar.
Toda quarta-feira tem a academia da Remax. Toda segunda-feira tem a nossa reunião. Treinamentos constantes para aprender como é que faz. Por quê? Você tem, primeiro, do modelo de trabalho. Você que trabalhou em outras, tem essa vou chamar, universidade, esse treinamento? Não te larga para lá. Te larga para lá. Você não aprende nada. Vamos lá, corretor trabalha posicionado. O que é posicionado? Tem uma região para ele. Diminuta. Se você mora num condomínio que tem 400 apartamentos, cara, tu vai trabalhar com seus 400 apartamentos. Pode pegar um ou outro aqui em volta. O corretor está posicionado em Pinheiros. Apareceu alguém na Vila Mariana. Vila Mariana eu não pego. Vila Mariana eu referencio. Eu trabalho Pinheiros, ponto. Todo contato que eu faço com o cliente, eu faço para fazer uma visita. Você falou da visita. Isso, o corretor Remax tem que visitar. Mas por que eu vou visitar? Para conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o vendedor. O cliente. Desculpa. O cliente. Eu confundi. O vendedor. Conhecer o vendedor, mas você está certo. Não é conhecer o imóvel. Não é o imóvel. Não é o camarada. Por quê? Que você vai dar uma assessoria, Daniel, mais do que pessoal, personalizada. O negócio da Remax não é imóveis. O negócio da Remax é gente. Aí matou. É as pessoas. Porque quando eu vou conversar com o proprietário, eu vou entender o fator relevante que aconteceu na vida dele que vai levar ele a vender o imóvel. Rapaz, isso aí, eu que trabalho na área de comunicação, você precisa de vai fazer um preparo muito interessante em relação aos colaboradores. É o meu trabalho. O colaborador tá certo? Eu usei esse termo, não sei se... Não é, acho que nem sei. Com o corretor. 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 Mas o corretor que trabalha na Remax. Olha para você ver, tudo isso é treinável, tá? Eu vou entender porque que ele está vendendo, se é uma situação financeira, se ele está de mudança, há quanto tempo o imóvel dele está vendendo, quantas imobiliárias estão trabalhando, o preço. Houve um estudo de mercado para definir esse preço? Quem está trazendo mais resultado? Você sabe, eu traço o diagnóstico dele ali. Por quê? Porque depois eu vou preparar o estudo de mercado, que vai ser quanto é que vale. Olha que coisa interessante, dele. Eu vou te cortar. Não é apenas a venda, é por que está vendendo. Isso aí é um ponto importante. Né? Você entendeu? Que dependendo do porquê, tem uma abordagem diferente? Tem. Para cada cliente é uma forma diferente de fazer. Você não é Ctrl-C, Ctrl-V. Você não vende o produto. Você usa o produto para se relacionar com o cliente. Essa abordagem aqui que eu acho que... Quando eu falei no início, né, que tem uma abordagem diferente, esta concepção que eu acho muito interessante, que precisa ser contundente, né, bem interessante, porque não é o que nós temos visto. Né? Daniel, Remax transformou a vida de muita gente. A parte para mim que me deu esse apego é quando eu sento com o candidato, eu converso com cara, vai transformar a sua vida. Do candidato ou corretor? O corretor. Porque se ele fizer direitinho o que precisa ser feito, outra coisa, só depende dele, tá? Ele só depende dele. Eu tenho uma máxima minha que é filosofia de vida. E você tem um perfil, porque a gente vai até mostrar 2 depoimentos aqui. Nós temos aí pessoas novas, como a tua filha, e já tem pessoas da terceira idade, não tem lá? Exatamente. O perfil não é idade, claro. Não é idade. O perfil não é sexo. Você falou que ela foi inovadora lá nos Estados Unidos, introduzindo mulher. Qual que é o perfil? Se você tivesse que traçar uma frase, uma palavra, você é que dá para ele entender do candidato? Não, para ele entender tudo isso aí e entrar nesse histórico. Vou falar para você. Se você quiser, as características. As pessoas que estão procurando essa atividade que é de corretagem, que eu acho muito interessante, muitas pessoas procuram, dentro dessa nova concepção. Em uma frase, só em uma frase, a Remax é para qualquer pessoa. Desde que... desde que, né? Nem todo mundo é para a Remax. Por quê? Sucesso e fracasso depende exclusivamente da pessoa. Não é sorte, é trabalho. Se você fazer o que precisa ser feito, é sucesso. Ponto. Mesmo porque a gente conhece que a sorte é preparo e oportunidade, né? Exatamente. A gente sabe que... né? Aí vamos lá. Os principais. Mães pararam de trabalhar para criar os filhos estão grandes, vai voltar para o mercado de trabalho, está desatualizado. Arrebenta. Aposentado. Vende bem? Vende. Aposentado, aposentou, tem muito para entregar ainda. Muito tempo, não está necessitando. Tem toda uma experiência de vida. Pode estar precisando de dinheiro, mas não está normalmente necessitando. Exatamente. Aí tem uma tranquilidade maior. Jovens, tem tempo, né? Jovens empreendedores que têm esse veio empreendedor, tá? Que tem empresários que empreendeu e quebrou. Sabe, o camarada tentou alguma coisa...
é perfil para... Ou seja, o cara quebrado é perfil. Eu não entendi o que você está dizendo. Não, eu entendi o que você está dizendo, porque os grandes, né, empreendedores, eles falam isso, né? Que as pessoas que foram quebradas, que se faliram, aprenderam muito. Nós não temos essa concepção. Exatamente. Foi uma escola, ela aprendeu, ela não quebrou, ela não faliu. Ela aprendeu. Nós temos uma visão diferente. Então, essa pessoa que já aprendeu muito, ela já sabe onde não errar, pelo menos para aqueles mesmos erros, não. Exatamente, exatamente. Então, o modelo, cara, é sucesso. Sucesso, por exemplo, o resultado do E não precisa nível superior, né? Não, ensino médio, pra ser corretor. Eu sei. Só que é o seguinte, tá? Quando eu falo eu na minha agência, praticamente 95% tem nível superior. Não é requisito? Não é requisito, tá? Mas me agrada a ideia da formação superior. Eu tenho advogado. Não é prioridade, não é impeditivo, mas acrescenta. A tua filha que é marketing deve estar, é um pintinho no lixo ali, né? Deve estar se deliciando, né? Tá. É muito gostoso de fazer. É muito gostoso para eles, para mim, sabe? Para mim foi a vinda para a Remax foi assim, uma experiência ímpar, viu? Foi... Diante de tudo, nós estamos falando aqui com um corretor com 30 anos, né, de experiência. Não, 30, já estou me sentindo velho. Você joga mais 10 anos em cima. Era 19, você mandou arredondar para 20, agora você joga para 30. Você não começou em 2005, tá bom, vai. Tá bom. Eu estou considerando a tua experiência lá como gerente. Lá, que ali você não tem como dizer que ali que você não trouxe. Você trouxe experiência da gerência, que você já tratava com gente. Daniel, a questão é gente. Vou te fazer uma consideração sobre isso. A minha experiência... Tá vendo só? A gente está caminhando para o final. Você falou que... rapaz, vai vendo aí. Eu queria falar só 30 minutos, 40 minutos. Não, se deixar aqui o mineiro, vai embora. A minha cidade é uma cidade muito pequena. Mendes Pimentel. E com certeza a galera de Mendes Pimentel vai assistir Mendes Pimentel, as duas vão assistir? As duas pessoas de lá? Desculpa, Mendes Pimentel eu nem conheço, não sei de nada. Na Mendes Pimentel você tem a placa assim, né? Bem escrito assim, bem-vindo a Mendes Pimentel. Nas costas já tá, obrigado e volto sempre. E o prefeito botou um quebra-mola, porque senão não dá para ler a placa. A pessoa fala que é de primeira, engatar a segunda e já saiu da cidade. Exatamente. Cidade de primeira. Lá, a infância é muito pobre. Uma vez alfabetizado, o que eu vi? Eu comecei a vender porque foi a mão que eu arrumei de ganhar um dinheirinho. Eu vendia de tudo quando era criança, tá? Aí eu comecei com material de construção, eu tinha uns 15 anos. Meu amigo, eu pesava 40 quilos, carregava um saco de 50. Sim, saco de cimento. Ele deve pesar a mesma coisa, só não carrega um saco de 50. Pesa a mesma coisa. Aí eu fui para Governador Valadares em 1990. 1990 eu trabalhei com material de construção, acho que até em 94 eu vim para São Paulo, sempre com venda. A única experiência minha fora de venda, que eu trabalhei num banco, fazendo compensação, trabalhei 1 ano e meio, falei, tô fora disso aqui. Depois disso foi venda, gente. Exatamente. Não é venda, é gente. Eu tenho orgulho de dizer que nas empresas que eu passei, você tem diretor, hoje foi repositor meu. Eu já trabalhava com essa preocupação. Eu tinha um repositor que chamava Paulo Bezerra. Paulo Bezerra era ajudante de obra. Batendo um papo, porque eu gostei dele. Aí ele... Você consegue, com essa experiência, você não é psicanalista nem psicólogo, mas você já consegue traçar perfil de pessoas, não consegue? Já. Eu contrato desde... Minha primeira experiência de gerência, eu tinha 18 anos de idade. E eu já contratava com esse anos. Ajudante aí? Aí quando ele chegou, né, era para repositor na rede de loja que eu trabalhava. Eu falei assim, vou te contratar. Contratei ele. Primeiro dia de trabalho dele, chegou atrasado. Falei, não, você não vai começar agora não. Vai lá no Lago 13 e compra um despertador. Fui lá e comprou o despertador. O dia da inauguração, sei lá o nome, eu não lembro. Eu tinha um nome que dava lá. O dono da empresa foi dar a palestra dele. O Paulo dormiu. Eu disse, Paulo, vem cá. Você contratou esse cara? Vai lá e toma um café quente. Vai escutando, vai lá e toma um café quente. Ele foi, tomei um café com coca. A coca foi por sua conta, eu mandei tomar um café. O Paulo cantava o dia inteiro. Era um negócio impressionante.
Mas era muito bom com gente. Eu comecei treinando ele com venda. Coloco ele para poder vender. Ele tinha potencial. Tinha potencial. Mas eu fui ruim com ele. Foi ruim? Teve um dia que ele tava lá, né? Eu falei assim, vou ver se esse camarada vai cantar hoje. Tinha um caminhão de massa corrida para descarregar. Aí você cansou, camarada, tirou a voz dele. Eu botei ele para descarregar o caminhão de massa corrida. Rapaz, quando chega no final do dia, o homem tá lá no chuveiro, mas cantando. Eu falei assim, não dá não, homem. Pô, depois se tornou um dos melhores vendedores. Então, se foi promovido de repositor para vendedor. A gente que trabalha com gente... Você não trabalha com venda, você trabalha com gente. A venda é uma maneira. A gente tem que ter... 6 dias atrás, você estava conversando comigo do camarada que você contratou, mas você brigou com ele antes. Lembra que você falou, o Gabriel? Você teve uma briga com o Fê, aí você gostou da postura dele, não foi? Foi. Achei isso interessante, né? Foi. Parece um contratempo. Nós que somos coléricos, né? Nós somos... O colérico, ele não é hostil. A gente precisa ver o colérico, não é hostil, ele é enérgico. E energia não quer dizer hostilidade. Eu achei interessante. Às vezes acaba sendo, né? Dependendo das circunstâncias, acaba sendo. Mas tá bom também. Às vezes precisa. Às vezes precisa. Mas eu achei interessante que você teve uma briga com esse camarada, mas você ali nessa briga, né? Você conseguiu detectar que ele era uma pessoa de caráter. Exatamente. E aí você contratou. Por causa da postura. Hoje é difícil você trabalhar dessa maneira, né? Eu contratei um camarada uma vez que ele foi fazer uma entrevista comigo no domingo e o Corinthians estava jogando. E ele foi com a camisa do Corinthians para um corintiano. Que na hora do jogo tá aqui, veio aqui bater um papo sobre emprego e eu contratei ele. Ah, é mesmo, rapaz? Contratei. É uma... E se deu bem, viu? Se deu bem ele. Então é entender de gente. E que você quer trabalhar nessa área, lembra-se que precisa gostar de trabalhar com gente, né? Precisa trabalhar com se não puder, se não gostar. E curso? Nós tivemos lá, né? Aqui até tirei uma foto. Nós fizemos 2 cursos lá, o IPK. Ah, eu apareci na foto. A Monique, ó. A Monique me corta nas fotos, mas você acha que não foi ela que tirou, não, que ela tá aqui, ó. Aqui é a Monique, né? Quem foi que tirou? Olha, eu não lembro quem que tirou essa foto, não. Então, aí nós tivemos lá no outro momento. Exato. Né? E nós demos ali um curso de comunicação e oratório, né? Com seus... Ó, a Lu foi a Lu atrás da Tânia lá, ó, que já colocou que usou seus métodos lá, já tinha colhido resultado naquele final de semana lá. Inclusive o Davi aqui, o Davi, você está me devendo um vídeo, porque ele usou a técnica dos canais de comunicação e cadê a tua filha? Não está aí? Ela está lá no canto. Cadê aqui? Ela está aqui na frente. Aqui. Ela também, ela contou para mim que teve uma experiência muito interessante com a técnica que nós... Foi. Que nós... Ela e o Davi foram... Então vocês vão gravar um vídeo. Mas aí você tem que cobrar a Lu também. Quem é a Lu? A Lu tá lá atrás de você lá, ó. Atrás do Guilherme lá, ó. Isso aqui? Está te devendo também. Inclusive ela deu no meu site, lá no canal do YouTube, vocês vão ver o depoimento dela... após o término do curso. Gostou do curso? Você acha que os 2 cursos, na verdade é um curso só que eu dividi em 2 partes, já falamos aqui, né, mas você acha que ele acrescentou ali para vocês? Acrescentou. Em termos de comunicação? Não, tanto é que acrescentou. Ali não é comunicação. Você sabe que nós vamos dar continuidade, nós começamos sobre isso, né, que eu vou te mandar o trabalho. O trabalho que eu estou fazendo, você vai dar continuidade para me ajudar na questão da apresentação eficaz. Psicanálise, psicologia dentro da venda, tratar de pessoas, né? Então, a abordagem que o Davi fez... Eu vou te falar, viu? Aqui já tem 5 novos, tá? Já depois do treinamento, depois dessa? já tem mais 5 que entraram no time, que não estão aí. E, na realidade, aqui a gente faz uma abordagem de como conhecer as pessoas, né? A pessoa fala assim, a leitura corporal, eu não gosto dessa abordagem. Não é leitura corporal, é leitura mental através do corpo. Então, a pessoa colocou a mão assim, é dúvida. Colocou a mão aqui no queixo, você está negociando com a pessoa. A pessoa colocou a mão aqui no queixo, é dúvida. Ela entrou em dúvida. Se ela colocar a mão aqui na cabeça, na verdade, essa aqui é neurociência, ela está tentando colocar a mão dentro do cérebro, na parte que raciocina. Olha que coisa doida. Né? Se ela coloca assim, ela não está querendo te ouvir. Então, não é o corpo. O corpo fala mais do que palavras. Não. O corpo, ele demonstra o que o cérebro, que está falando é o cérebro. E eles aprenderam isso e estão aplicando isso. E eu pretendo aí, claro, continuar com esse assunto, que se você não entende, vocês trabalham com gente, precisa conhecer gente. Se conhecer e conhecer os demais. E uma consideração, né? O trabalho que você vai desenvolver, eu vou dizer nós, porque eu vou passar esse material para você me ajudar a montar, vai ser para a Remax. O pessoal da Remax, se quiser depois também fazer esse treinamento contigo. E é uma abordagem persuasiva que eu uso
psicanálise, psicologia e neurociência. Olha, é efetivo, é eficaz, dá resultado imediato. Exatamente. Estamos caminhando mesmo, tá? Quer dizer que já deu uma hora aí? Não, né, deixa eu ver. Tá dando quase uma hora. Já deu. Já deu uma hora. Já deu uma hora. Tá vendo, Thaís? E você eu disse que ia fazer em 40 Isso minutos. que eu tô te cortando aqui, né? E aqui nós tivemos aqui depoimento. A gente não precisa colocar, né, o áudio, mas aqui é da filha dele falando dos benefícios que ela alcançou. É bonito assim porque puxou a mãe. Ainda bem, ainda bem. Muita sorte. Pra quem não nasceu com muita sorte. Para quem não conhece a mãe, né? E aqui o que eu achei interessante é o outro senhor, Américo, né? sensacional Américo. Então, aqui nós tivemos uma abordagem interessante, com duas faixas etárias bem diferentes. Bem diferente, mostrando verdade. que essa oportunidade é para todos. Para todos. Tanto para novos, para antigos, pessoas que são empresárias. Ou seja, esta abordagem, então, uma linha em que a pessoa tem buscado é a corretagem como uma alternativa. Uma alternativa assim, como se fosse uma coisa assim, suplementar. Não. Plano A. Aqui pode ser plano A. Plano A. Não é plano B, não. Plano A. Plano A. Tá ok? Para mais informações, professor Calazans, nós temos o nosso site. No nosso site nós temos vários cursos, dentre eles, comunicação dentro da vendas. É o que nós demos lá. Para contato, tá? Você tem o meu e-mail, o meu telefone, que é também Zap. Tá ok? Eu estou lendo uma frase aí. Eu vou ler. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E aí eu quero que você leia a minha frase. Sua atitude define sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Finalizando em uma frase... Seja Remax. Voe alto, estude com o professor Calazans. Ele achou que era impossível. Não, ninguém disse que era possível. Ele foi lá e fez. Venha para a Remax, venha para a IPK e faça. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Mineiro! Prazer. Vamos tomar um café com pão de queijo agora. Agora. Thaís, muito obrigado pelo apoio. Estamos aqui na Teia Lapa, SampaCast, e a Thaís aqui é a nossa técnica, que deu todo esse apoio. Muito obrigado, Thaís, pela atenção.